Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim bater um papo com vocês, um papo que é as coisas que eu estou vendo muito. Isso me entristece profundamente. Independentemente da sua religião, independente do que você acredita, é só apenas o meu ponto de vista aqui, né? Estou longe de ser a perfeição em pessoa. Não me intitulo evangélica e nem de nenhuma denominação, apesar de ir em uma, mas me intitulo sim cristã porque eu acredito em Deus acima de todas as coisas, porque religiosidade ela acaba te prendendo em muitas coisas e acaba gerando rivalidade entre outras religiões, outras denominações. Por isso que eu só acredito e creio somente em Cristo e no que ele deixou, que foi a palavra dele. O resto para mim é apenas detalhes e é onde eu gosto de frequentar, mas isso não significa que eu esteja de acordo com tudo que é dito, porque também nem tudo que é dito pelo homem, de fato, está baseado na palavra. Então, assim, o que eu vim trazer hoje para vocês é sobre o que eu penso, Érica, sobre dízimos. Bem, há muitos anos atrás eu dava meu dízimo certinho, certinho. Sempre dei, perfeitamente. E com alegria. Mas ao decorrer do tempo, eu comecei a perceber certas coisas. E essas certas coisas fizeram mudar o meu coração e o meu modo de enxergar os templos de adoração. Eu não falo que os templos de adoração são igrejas, porque a igreja somos nós. Existe apenas os templos de adoração, que hoje em dia, infelizmente, os templos de adoração deixaram de ser templos de adoração e passaram a ser templos de comercialização. E o que eu venho trazer isso contigo? Porque Deus, quando ele entrou no templo dele e ele viu aquela zona que tava, muitas pessoas vendendo várias coisas, ele falou: a minha casa é casa de oração, não casa de comercialização. E hoje o que eu vejo muito dentro das igrejas, infelizmente, é a comercialização escandalizada. Eu já cheguei a participar de coisas que hoje em dia eu me envergonho, entendeu? Eu me envergonho muito, né? Hoje em dia você tem um exemplo, uma cantina dentro da igreja, aonde você vai comprar e eles utilizam daquele dinheiro para falar que vai para a igreja. Sendo que Deus é amor, muitas das vezes tem crianças que estão ali e os pais não têm condição de comprar aquele alimento e a criança vai embora com uma vontade de comer aquilo. Nossa, Deus ele não quer que os membros da igreja dele saiam da igreja, querem que saiam da igreja cheios do Espírito Santo, né? Cheios da tua palavra. E isso acaba gerando uma contenda dentro da própria igreja, infelizmente. Mas o que eu venho trazer para você é que muitos pastores, usurpadores da fé, que eu costumo dizer, infelizmente, intitulo isso, que muitos utilizam da palavra Malaquias 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, nananana. Porém, isso é no Velho Testamento. O Velho Testamento já se fez. Quando vem o Novo Testamento, onde Deus rasga o véu, ele simplesmente ele quer dizer para você que você tem que dar com alegria. Com alegria. Dê com alegria e conforme o seu coração, né? Só que aí muitos vão falar assim: "Não, Érica, o que você está falando é errado. Como que a gente vai sustentar os templos hoje?" Porque é a primeira coisa que um crente, enfim, uma pessoa de muito religiosa, porque isso impregnou tanto na cabeça da pessoa, que a pessoa ela não consegue pensar como Cristo pensou. Porque primeiro, Cristo ele se fez menino, ele veio pobre, mesmo sendo rei, e ele veio para servir, não para ser servido, meu amor. E hoje muitos que estão atrás da Bíblia, usando a Bíblia como instrumento para ganhar dinheiro,
essas pessoas, elas acabam retendo somente para si. Então vamos seguir então a palavra, vamos seguir a palavra ferro e fogo. Se no Antigo Testamento falava que devíamos dar o dízimo a 10ª parte, também o dízimo era dado como alimento. Ah, mas os outros falam que hoje não tem como usar alimento para pagar as contas. Beleza. Então não vamos botar um ponto ali naquela página e esquecer do resto que Deus também deixou lá. Porque o dízimo era uma lei dada para os judeus. Nós não somos judeus. Mas se vamos adotar esta lei, vamos adotar ela toda, tá bom? É toda. Não é só uma parte a que me convém, né? Né, pastores? Então vamos botar ela toda. E lá fala em Deuteronômio, capítulo 14 e versículo 22 ao 29, né? Ó, eu vou ler para vocês rapidinho. Afinal, de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazenam em vossas próprias cidades, para que os levitas, porque os levitas eles não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros e os órfãos e viúvas que vivem na cidade venham comer e saciar-se, para que o Senhor, seu Deus, abençoe todo o seu trabalho e de suas mãos. Ou seja, Deus especifica que aquele dízimo que antigamente era dado como alimento era para ajudar também os viúvos, as estrangeiras, os órfãos, resumindo, os levitas, resumindo, os necessitados. E o que eu vejo hoje em dia é que as igrejas elas retêm para si, só retêm e esquece de transbordar e liberar para o seu povo. Você vê muitos pastores enriquecendo. E a maioria daquelas igrejas grandes, que são compostas algumas vezes por pastores que têm uma vida muito abençoada, amém? A maioria dos seus membros, se você for puxar estatisticamente falando, são pobres. E nunca vai ter aquilo que eles têm, que eles conseguem através da palavra do Senhor. E não é dessa forma que funciona, gente. Não vamos fechar os nossos olhos. Cadê os pastores que possam vir ajudar várias pessoas? A igreja foi feita. Primeiro, a igreja somos nós que devemos buscar o Senhor. Nós devemos nos reunir e buscar o Senhor. Isso não significa levantar lajotas. Existem várias quadras poliesportivas aí que muitos pastores poderiam ir lá pregar e muita gente ir lá ouvir a palavra. Não precisa de água, não precisa de luz, só precisa de falar do nome do Senhor. Deus não pediu para construir templos. Bem, mas construímos templos e esses templos precisam ser mantidos. Eu não estou falando para você não dar o seu dízimo. O que eu estou falando é que você pode ofertar na casa do Senhor conforme o seu coração, conforme realmente a sua realidade. Porque hoje muitas pessoas vivem uma realidade que ganham pouco e muitas delas acabam se sentindo inferiores na igreja porque não conseguem dar o dízimo. Se liberta disso, irmã. O que você puder dar ao Senhor e com alegria, pode ter certeza que não sendo por dor, não sendo por pressão e sim com alegria, Deus vai se alegrar porque é tudo que você pode dar e você dar com alegria. Esse é o resumo da ópera toda. E as pessoas, elas acabam se sentindo inferior, muitas acabam se desviando do caminho do Senhor, porque muitos religiosos impõem que você tem que dar a 10ª parte. E não é dessa forma. Se tem que dar a 10ª parte, você também, igreja, você também, pastor, deve cumprir a 2ª parte de ajudar os necessitados. Tá escrito, a palavra ela não muda, mas vocês mudam para que convém e para o que é melhor para vocês. E, além disso, em Mateus, capítulo 19, versículo 20 ao 21, Jesus ele é
tão claro que ele fala para um dos jovens, né? Ele fala bem assim, porque um dos jovens fala assim, ó, ele replicou um jovem, né? Tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Aí, porque ele fala que antes desse versículo, do versículo 19, ele fala que ele tem seguido os mandamentos do Senhor, mas ainda falta alguma coisa. Aí Jesus fala para ele, para que ele seja perfeito, né? Ele tem que largar todos os seus bens, ó. Se quer ser perfeito, vá, venda os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E o jovem, por ser muito rico, ele não queria fazer isso. E aí, né, Jesus depois fala, né, mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Porque ele fala isso, né? Perfeito só existe o Senhor, mas ele fala assim, larga tudo. Muitos vão usar a palavra do Senhor dessa forma, que você tem que financiar o reino de Deus aqui na terra. Deus, ele não quer o seu dinheiro, porque dinheiro não vai fazer você entrar no reino de Deus. Ele mesmo já dizia, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É muito simples isso. Porque não adianta, muitos vão falar, você tem que financiar o reino de Deus. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Ele quer que você siga os mandamentos. E um dos mandamentos, o primeiro mandamento é amar. Amar até o teu inimigo, ajudar as pessoas. Porque se Deus fez homem, se Deus veio a esse mundo e ele simplesmente não veio como rei, apesar de ser rei, veio pobre, ajudou os necessitados, ele estava no meio dos humilhados, ele ajudou milhares de pessoas. Ele te ajuda todos os dias nesse mundo. E ele nenhuma vez vai bater na tua porta querendo o teu dinheiro. Quando chegar o julgamento final, o juízo final, você pode ter milhões na sua conta. Ele simplesmente vai ver as tuas obras aqui na terra. Muitos falarão em línguas estranhas, muitos expulsarão demônios, muitos falarão que curarão enfermos. Mas nada disso tem valor se você não ama. Então, o dízimo, ele deve ser dado com amor. E hoje em dia, o que eu penso é que você pode dar uma oferta, sim, agradável ao Senhor, ao que o seu coração está disposto a dar com alegria, porque realmente, se você congrega em algum lugar, se você está em algum lugar, você deve ajudar esse templo. Não estou falando que você não tem que ajudar, porque esse templo, ele requer manutenção, ele requer várias contas. Porém, você não precisa se amarrar a 10ª parte, você dá o que você pode dar com alegria. E se você puder dar mais que a 10ª parte e querer dar, dê com alegria. Deus não vai mensurar a sua oferta, a minha oferta, quem é a melhor. Ele sim vai agradar com quem está dando por livre e espontânea vontade. E por fim, em Mateus, ele afirma mais isso. Ele afirma assim, que a palavra de Deus, olha, a palavra de Deus. Deixa eu abaixar aqui só para ler para vocês. Deixa eu ver aqui. O reino de Deus... Ah, tá. Ele fala assim, ó. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos, né? Vosso caminho proclamai, o reino dos céus está próximo. Amém. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. Dei de graça... de graça recebestes e de graça deveis dar. Tá em Mateus capítulo 10, versículo 7 até o 15. Né? Ele fala, de graça recebestes, de graça deveis dar. E as pessoas estão cobrando
para falar do amor de Deus. Onde você viu Pedro? Aonde você viu os discípulos de Deus cobrando para falar do amor de Jesus? Nenhum deles fizeram dessa forma. Nenhum deles. Deus é amor, meu irmão. Deus é amor. Deus transcende tudo isso. Tudo isso. O que eu vejo é que, infelizmente, muitos estão enriquecendo através da palavra do Senhor. Eu não preciso ser evangélica para ver que tudo que está afirmado na Bíblia basicamente vem de Deus. E o que não vem da Bíblia provém do homem. E o que provém do homem há pecado. E se há pecado, não deve ser seguido. Então, o que eu venho falar para vocês, se você tá como eu, estou em uma denominação, ajude, se puder. Mas não deixa aqueles do alto te usurparem. Porque muitos deles estão com a vida boa, confortável, e vendo muitas das vezes os seus fiéis passando necessidade sem ajudar. Porque existe alguns esquemas dentro das próprias denominações que é tipo assim, um exemplo, vou dar aqui. Gente, vamos dar cesta básica? É como se a igreja tivesse liberando, o templo de adoração tivesse liberando cesta básica, mas a cesta básica vem da onde? Dos fiéis, e muitas vezes dos fiéis que não tem nada, que ajuda mais ainda a casa do Senhor. Cadê os dízimos? O dízimo foi feito para ser feito isso. Cadê a transparência de colocar quanto entrou na igreja e quanto saiu? Por que muitos não divulgam o valor que entrou e o valor que saiu? O valor que está indo para os pastores? Enfim, por quê? Por que se esconder? Né? Deus é como um rio tão claro, tão transparente, que transcende qualquer hipótese de que ele esteja errado, porque Deus é perfeito. Então tenha uma excelente semana. Essa é a base que eu deixo para vocês. Espero que vocês curtam. E um forte beijo, forte abraço e fui. Beijo.